Muito se fala sobre a potência do Zux Z2, um smartphone com configurações de topo de linha e um preço de celular de entrada. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Esse é o teste de desempenho 2.0. O teste consiste em forçar o hardware a trabalhar ao máximo, exigindo que o smartphone trabalhe com toda a sua potência. Nesse teste, analisaremos o processamento na abertura dos apps, gerenciamento de memória RAM e teste de GPU gráfica. Serão usados 16 aplicativos variados, simulando o uso no dia a dia. Então vamos dar início ao teste de desempenho 2.0! Para essa primeira parte do teste, analisaremos o processamento na abertura dos apps, como o processador lida com a inicialização de aplicativos dos mais variados tipos. Aqui temos um processador que equipa muitos topos de linha lançados em 2016, como o LG G5, o Zenfone 3 Deluxe e o Moto Z. Estamos falando do processador Snapdragon 820 MSM 8996 quad-core com 2 núcleos rodando a 2.15 GHz e mais 2 a 1.6. Ambos trabalhando com núcleos Creo e arquitetura de 14 nanômetros. Para quem não sabe o que significa esse valor em nanômetros, bom, de maneira muito resumida e simplificada, esse valor refere-se à distância entre os terminais dos transistores, ou seja, quanto menor for essa distância, melhor será. Teremos um processador menor e mais potente, com maior economia de bateria, pois a energia precisará percorrer um espaço menor, evitando desperdício. Aqui temos rodando a versão indiana do Android 7.0 Nougat, que está com alguns bugs que eu falarei mais a respeito no review completo, então fiquem ligados. Bom, já percebemos que ao abrir o Asphalt 8, que é considerado um dos jogos mais pesados disponíveis na loja, o desempenho cai um pouco, dando alguns atrasos consideráveis na resposta entre os cliques. Também podemos perceber que temos alguns lags entre as transições das opções do menu. Se quiser saber mais sobre o desempenho do Zux Z2 na execução dos games, é só ficar por aqui que logo mais eu te falo. No Asphalt 8, o Zux Z2 decepcionou um pouco, apresentando um desempenho abaixo do esperado. Apresentou alguns lags no menu e demora na resposta tátil. Já no Fruit Ninja, que é um game mais leve, o desempenho foi um pouco melhor, só apresentando um pequeno lag na inicialização da animação inicial. No resto dos aplicativos, tudo flui muito bem. No navegador não encontramos travamentos, tanto na versão mobile quanto na desktop. Os maiores problemas mesmo foram encontrados apenas nos games, mas nenhum grande problema que irá atrapalhar sua experiência no gameplay. Apenas detalhes técnicos que devem ser pontuados por se tratar de uma análise técnica do desempenho de um smartphone. Mas no uso do dia a dia, sua experiência será muito satisfatória, isso eu posso garantir. Para concluirmos essa etapa dos testes, podemos considerar que o desempenho do Zux Z2 foi muito bom, foi bem fluido na maioria dos apps, causando poucos engasgos. Seu processador trabalha muito bem, mas sofre um pouco com a péssima otimização do sistema que acaba impedindo seu desempenho mais completo. Falando em sistema, é exatamente esse o ponto fraco desse smartphone. A Lenovo fez uma bela cagada na versão que vem embarcada no Zux. Atualizei da versão 6.0 do Android, que já estava bem ruim, para a versão 7.0 achando que encontraria melhoras no desempenho. Mas diariamente eu me deparo com vários bugs bem chatos que acabam atrapalhando o desempenho do aparelho, sendo necessário a reinicialização para tudo voltar a funcionar normalmente. Bom, falarei mais sobre a ROM bugada desse smartphone na review completa que eu farei em breve, então fiquem ligados aí no canal. Aqui encontramos um bom hardware, apenas o hardware, vale destacar isso. Tudo isso sem cobrar uma fortuna. Se compararmos o Zux com alguns modelos vendidos aqui no Brasil, fica ainda mais evidente a vantagem de importar esse pequeno e potente aparelho. Para aumentar ainda mais nosso nível comparativo, podemos colocar Zux lado a lado com o Moto G5 Plus, por exemplo. No Moto encontramos um processador inferior ao do Zux e apenas 2 GB de memória RAM, custando mais de R$1.000. Sim, isso mesmo que você ouviu, um celular que custa mais de R$1.000 com apenas 2 GB de memória RAM. E aí, vale a pena? Deixa aí embaixo no campo dos comentários a sua opinião. Para a segunda parte do teste de desempenho 2.0, colocaremos à prova o gerenciamento da memória RAM desse smartphone, reabrindo todos os aplicativos que foram inicializados no teste de processamento. A memória RAM é uma memória temporária, ela é responsável por levar todos os dados e comandos para o processador. Quanto mais memória RAM seu smartphone possuir, mais dados de aplicativos serão armazenados, ou seja, uma quantidade maior de apps ficarão sendo executados em segundo plano. Cada vez que um aplicativo é aberto, ele fica em execução na bandeja de aplicativos. Seus dados são enviados para a memória RAM e ficam armazenados de maneira temporária para que quando você retornar para esse app aberto, ele ainda esteja ativo de onde você parou, sem reinicializar. Bom, agora que você sabe o que é memória RAM, vamos voltar ao teste. Podemos perceber que alguns apps apresentaram uma certa lentidão ao retornar, mas não reinicializaram, apenas apresentou um pequeno travamento ao abrir. Os 4 GB de RAM presentes no Zux dão conta do recado, aguenta segurar vários apps abertos em segundo plano sem reinicializar. Até mesmo o Asphalt 8, que exige muito da memória RAM, não reinicializou. Para a etapa final do teste de desempenho 2.0, vamos ver como o Zux se sai no teste de GPU gráfica.
Esse teste consiste em analisar o desempenho do smartphone em jogos mais pesados. Para o teste usaremos o Asphalt 8, que é considerado um dos jogos mais pesados disponíveis na loja até o momento. Suas configurações gráficas ficarão tudo no máximo, exigindo mais do hardware desse smartphone. E logo de princípio já vemos que ele lida muito bem com a parte gráfica, apresentando uma boa fluidez e performance. O jogo se manteve entre os 30 FPS quase todo o gameplay, caindo para cerca de 20 FPS em algumas partes do game onde o cenário apresenta muitas partículas, mas nada que atrapalhe a jogatina por queda muito alta de FPS. O Zuki lida muito bem com todo o game, só apresentando alguns pequenos engasgos na abertura do app e nos menus. Se você quer esse smartphone para jogos, compre sem medo, ele vai rodar tudo que tem na loja tranquilamente. Se você ainda não viu o unboxing do Zux Z2, tem aí no canal, só clicar no card que aparecerá aqui em cima que você será direcionado para o vídeo de unboxing. Bom, o Zuki apresentou um desempenho de hardware bem agradável, mostrando que vale muito o investimento. O único ponto negativo desse smartphone é seu sistema, que está muito ruim. E se gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha malandrão para eu saber que você está curtindo. E também, se não for inscrito no canal, clique aí embaixo e inscreva-se, sem esquecer de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Meu nome é Fernando Ross e este é o 7tech.